Iniciamos hoje com a primeira videoaula da semiologia de rins e vias urinárias. Os assuntos a serem tratados hoje são síndrome nefrótica e síndrome nefrítica. Iniciando pelo facies do paciente, o paciente com síndrome nefrótica ele tem como destaque o edema periorbitário ou suborbitário. Este edema ele costuma ser mais importante pela manhã, depois que o paciente acorda. Para reforçarmos nossa suspeita de que se trata de um facies renal do síndrome nefrótico, pode chamar a atenção a coloração da pele na face, que geralmente é uma pele pálida com um tom ligeiramente amarelado. Existe uma analogia com pele em cor de palha, que vale a pena lembrar. Pode também ocorrer edema nos lábios. Quais são as evidências clínicas que nos farão pensar que se trata no paciente de síndrome nefrótica? Então, o primeiro aspecto muito importante é o edema. É um edema marcante de face, mesmo no faces que vimos no slide anterior, além do edema periorbitário e do edema labial, podemos também evidenciar edema em toda a face. E podendo se estender a membros inferiores ou inclusive um edema generalizado. Se fizermos um exame de sangue no laboratório solicitando albumina sérica, ela virá diminuída, também um dado importante para caracterizarmos a síndrome. Se pedirmos proteína de 24 horas na urina, que é um exame também quando há suspeita de síndrome nefrótica útil para ser solicitado, teremos um valor bastante aumentado de proteínas na urina. A caracterização da proteinúria visualmente se dá se pedirmos para o paciente urinar em um frasco e na sequência perceberemos que na superfície haverá um conteúdo bastante espumoso e esbranquiçado, como vocês veem aqui nesta imagem. De forma bem objetiva, a síndrome nefrótica é composta de edema, proteinúria, geralmente com valores maiores do que 3,5 gramas nas 24 horas, hipoalbuminemia, com dosagem sérica de albumina menor do que 3,5 gramas por decilitro, e hipercolesterolemia, que é frequente, mas não imprescindível, ou seja, já podemos fechar o diagnóstico de síndrome nefrótica com edema, proteinúria e hipoalbuminemia. Pode ocorrer também hipertrigliceridemia. As hiperlipidemias, embora não imprescindíveis para o diagnóstico de síndrome nefrótica, devem ser lembradas para que façamos essa pesquisa no paciente. A hiperlipidemia contribui muito para a formação de placas de ateroma, ou seja, aterosclerose na circulação arterial destes pacientes. Uma vez que caracterizemos a síndrome nefrótica, então vamos pensar nas causas possíveis. A síndrome nefrótica tem causas primárias e causas secundárias. As primárias são constituídas por várias glomerulopatias, que variam conforme a faixa etária. Então, podem aparecer na criança, no indivíduo adulto e no indivíduo idoso. As secundárias, aqui são várias que podem ser consideradas. Destacamos algumas delas. A principal é o diabetes mellitus. Uma das complicações mais sérias do diabetes mellitus crônica é a nefropatia diabética e se associa bastante com síndrome nefrótica. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença menos prevalente quando se trata da atenção primária à saúde, mas não é rara, e o médico geral deve estar apto a identificar o lúpus e considerar a possibilidade de nefropatia lúpica, que
frequentemente vai ser representada pela síndrome nefrótica. Vários medicamentos podem causar síndrome nefrótica. Destaquei aqui os anti-inflamatórios não hormonais, porque são muito usados como automedicação. O paciente tem fácil acesso aos anti-inflamatórios não hormonais e podem, inclusive, em pessoas não idosas, que seria a categoria mais fragilizada para a nefropatia, os idosos, inclusive em outras idades também pode acontecer a nefrotoxicidade pelos anti-inflamatórios. A síndrome paraneoplásica é uma causa secundária bastante interessante. Vamos pensar uma situação. Fizemos o diagnóstico clínico de síndrome nefrótica e, na sequência, não encontramos causas primárias ou secundárias mais evidentes ao exame clínico e nos exames complementares. É o momento de se pensar que possa haver uma neoplasia oculta que não consegui identificar no meu exame clínico e na abordagem de exames complementares que foi realizada até então. Então é preciso cuidado. Se eu tenho síndrome nefrótica e não estou encontrando a causa, considerar neoplasia. O linfoma é uma delas. O próximo assunto previsto para esta videoaula é a síndrome nefrítica. A síndrome nefrítica ela difere da síndrome nefrótica por alguns dados. O primeiro deles é a hematúria. Então, observando a imagem, temos de um lado a urina normal e do outro a urina hematúrica. Já na síndrome nefrótica, a gente tem aquela superfície espumosa e esbranquiçada, que não vai aparecer de forma característica na síndrome nefrítica. Outro dado importante que deve fazer parte da síndrome nefrítica é a hipertensão arterial. E o terceiro tópico é o edema. Assim como na síndrome nefrótica, na síndrome nefrítica poderemos ter um edema generalizado. Se solicitarmos um parcial de urina, vamos detectar ou podemos detectar a microscopia a presença de cilindros hemáticos e também a proteinúria, esta vista, na verdade, no parcial de urina e melhor caracterizada pela proteinúria de 24 horas. Porém, os dados principais são os três anteriores: hematúria, hipertensão arterial e edema generalizado. Assim como na síndrome nefrótica, quando caracterizarmos em um paciente a síndrome nefrítica, também deveremos pensar nas possíveis causas. Causas primárias: várias glomerulopatias. Causas secundárias: enumerei aqui 3 que julguei serem bastante interessantes do aluno de semiologia conhecer. A primeira delas é a glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica. Então, o paciente que faz uma infecção de garganta pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield e, na sequência, desenvolve o quadro de moléstia reumática, ele pode apresentar, entre outras consequências, um quadro de glomerulonefrite com apresentação de síndrome nefrítica. Então, muitas vezes é um paciente, um exemplo para passar para vocês, um paciente adolescente que apresentou moléstia reumática e daqui a pouco ele começa a ficar edemaciado e hipertenso. Pedimos para ele urinar num frasco e detectamos hematúria. Está caracterizado o diagnóstico. Lembrar que o estreptococo não vai estar no rim. É uma consequência da infecção de garganta. Outra possibilidade de causa secundária importante é a glomerulonefrite aguda pós-infecciosa não estreptocócica. Então, da mesma forma que na MR, à distância, a endocardite infecciosa e um paciente séptico podem ter repercussão no rim, fazendo então uma glomerulonefrite com síndrome nefrítica. E por fim, a glomerulonefrite rapidamente progressiva, que pode ser idiopática, sem uma causa identificável, pode ocorrer devido a infecções virais à distância e também devido a doenças autoimunes como o lúpus eritematoso sistêmico.
Muito bem. De forma resumida, trabalhamos então aqui nesta videoaula a síndrome nefrótica e síndrome nefrítica. Mais dados podem ser encontrados então no Selmo Celeno Porto, que é a referência bibliográfica que sugerimos, embora o aluno está livre, logicamente, para buscar outras possibilidades. Até mais!